Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui 3 passos para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então fica nesse vídeo até o final para que você possa aprender esses passos que são muito importantes para que você possa se encher do Espírito Santo de Deus. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago conteúdos espirituais nesse canal para a sua edificação. E se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva no botão abaixo e ative o sininho de todas as notificações, para que você não venha perder nenhum vídeo de oração, nenhum conteúdo espiritual entregue neste canal. Primeiro passo: tenha um coração rendido e entregue a Deus. Um coração aberto, disposto para fazer tudo por Deus. A pessoa que tem um coração rendido, ela se entrega verdadeiramente ao Senhor para que Deus faça a obra na vida dela, para que o Espírito Santo faça a obra que Ele tem sobre a vida dela. Essa pessoa se entrega completamente ao Senhor, ela se rende de todo o coração, ela abre o coração para viver a vontade de Deus. E esta pessoa, todos os dias, diariamente, esta pessoa se arrepende e existe mudança nas suas atitudes, existe mudanças no seu comportamento, porque para você ser cheio do Espírito Santo, você não muda somente uma vez. Você não muda somente naquele dia que você se batiza. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se arrepender todos os dias das coisas que você pratica, por mínimas coisas que venham ser, até mesmo por palavras, pensamentos que não agradam a Deus, comportamentos, qualquer coisa. Você se arrepende, você confessa ao Senhor esses mínimos pecados, que para você parece ser mínimas coisas, mas isso afasta o Espírito Santo da sua vida. Isso entristece o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, para ser cheio do Espírito Santo, tenha um arrependimento diário, um coração rendido, um coração aberto e um coração entregue a Deus. Segundo passo: renúncias e obediências para o Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que a renúncia é somente uma coisa, é somente um pecado. Mas existem muitas outras formas de renúncias que nós devemos fazer durante o dia para ter aquela comunhão com o Espírito Santo. Muitas das vezes nós temos um compromisso em um tal dia, em um tal momento, em um determinado momento ou uma hora, mas nós precisamos renunciar àquele nosso compromisso para estar em comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, muitas das vezes você vai querer ter um compromisso no final de semana, mas no final de semana você tem um compromisso de estar buscando mais o Espírito Santo em oração, em jejum. Então você vai renunciar às suas vontades, você vai renunciar aos seus compromissos para estar em comunhão com o Espírito Santo, para estar buscando mais do Espírito Santo em jejum e oração. Isso também se chama renúncia. São renúncias do nosso dia a dia. Nós renunciamos o tempo para nós viver esse tempo com o Espírito Santo. Nós renunciamos, muitas das vezes, o café da manhã, o almoço, a janta, para estar em jejum buscando o Espírito Santo, tirando aquele momento para o Espírito Santo. Então são muitas coisas que nós renunciamos diariamente para ser cheio do Espírito Santo. Nós resistimos às tentações, nós resistimos ao pecado, a todos os pratos que Satanás nos oferece para que nós venhamos praticar o pecado. Nós rejeitamos e renunciamos, porque queremos ser cheios do Espírito Santo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo verdadeiramente estando vivendo uma vida pecaminosa. O diabo sabe disso. Todo crente, ele não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo verdadeiramente se ele está vivendo uma vida pecaminosa, praticando os costumes e as coisas do mundo. Não tem como, porque o mundo apaga a sua luz. O pecado apaga o seu azeite, porque é o azeite que faz com que você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem muitos que até começam, dão os primeiros passos para ser cheio do Espírito Santo, mas quando sobrevém a prova,
a dificuldade, a guerra, a batalha, Satanás sobrevém com os seus pratos pecaminosos e aquela pessoa não resiste às tentações. Por quê? Difícil é permanecer até o final cheio do Espírito Santo. Fácil é começar, mas manter-se cheio do Espírito Santo todos os dias é uma tarefa muito difícil. E poucas pessoas querem pagar esse preço porque é muita renúncia, é muita provação, são muitas coisas que você precisa vencer a cada dia. Não é somente uma coisa que você renuncia pelo Senhor, são várias situações, são várias coisas que sobrevêm para que isso possa ser tirado de você. Essa comunhão com o Espírito Santo, esse azeite que você carrega do Espírito Santo, na qual você está ali usando esse azeite para se manter de pé na presença de Deus. Todo aquele que não for cheio do Espírito Santo, ele não vai conseguir se permanecer de pé no mundo espiritual. Porque aparência muitos têm na vida física, no mundo físico, mas sabe lá se essas pessoas estão em pé espiritualmente no mundo espiritual. Pessoas que realmente foram transformadas, pessoas que realmente estão agradando a Deus. Porque agradar a Deus não é somente pela aparência, mas agradar a Deus vem de dentro, vem de muitas situações que nós fazemos durante o dia para agradar o Senhor. O Senhor conhece todas as renúncias a qual o nosso coração faz, pensamentos que nós rejeitamos, desejos que nós rejeitamos, vontades que nós renunciamos, vontades nossas, para que nós possamos estar fazendo a vontade e o querer do Espírito Santo. Terceiro passo: deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Tem muitas pessoas que quando o Espírito Santo fala lá no fundo, porque o Espírito Santo, ele não obriga ninguém. O Espírito Santo, ele fala, nos alerta, mas vai depender de você se você vai dar ouvido ao Espírito Santo ou não. E muitas das vezes, quando o Espírito Santo fala uma vez, fala duas vezes, três vezes, e você rejeita, você não dá ouvidos à sua voz, ele simplesmente para de falar com você naquela situação. Então, quando nós resistimos à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala com nós no nosso íntimo, lá no profundo, aquela voz que geme no nosso profundo, mas a gente não dá ouvido. Porque muitas das vezes nós pensamos que as nossas vontades estão certas, as nossas escolhas estão certas. Então, deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Não é a sua vontade, não é o seu querer, mas é a vontade do Espírito Santo. As pessoas pensam que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com uma voz física, vai gritar ali no seu ouvido e vai te obrigar. Não, o Espírito Santo, ele fala, ele te convence, ele te alerta. Ele traz alertas constantes no seu dia a dia sobre aquilo que você falou, aquilo que você não deve falar, aquilo que você não deve pensar, aquilo que você não deve praticar. O Espírito Santo te traz esses alertas. Por isso que você precisa ser sensível e dar ouvidos a essa sensação, dessa voz que está te alertando, dessa voz que está tentando te alertar, te convencer de algo. Sem você dar esses 3 passos, não tem como você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo existe um preço diário. Não é somente uma vez que você faz algo, que você obedece esses 3 passos e a partir dali você vai ser cheio do Espírito Santo. Não. Vão ser passos que você vai ter que fazer diariamente para ser cheio do Espírito Santo. E quando nós não mantemos a comunhão com o Espírito Santo, quando nós não buscamos a sua presença, entenda, você precisa tomar uma atitude. Você precisa dar ouvido ao Espírito Santo para que você venha a ser cheio. Porque ouvir a voz do Espírito Santo não é simplesmente ouvir, mas é obedecer, renunciar e se render à sua voz.